Sejam bem-vindos a mais um podcast Pizza Cinema, onde o papo é bom, a pizza é deliciosa e o cinema é sempre o prato principal. E hoje a gente vai fazer o nosso veredito da série Ágata desde sempre, falar o que eu achei dessa série no geral, falando um pouco dando a minha opinião de todos os episódios, qual eu gostei mais, os pontos altos e os pontos baixos que a série teve. Só um adendo que eu tava comentando a série episódio por episódio, porém os últimos 3 eu não fiz nenhum podcast a respeito e foi por mais assim falta de tempo, né? Eu trabalho, eu faço faculdade e às vezes é bem difícil e corrido eu assistir o episódio, fazer o roteiro e gravar aqui o episódio, por isso que não teve nenhum podcast a respeito desses últimos 3 episódios. Mas vamos agora falar do meu veredito final dessa série. E o meu veredito é que eu gostei bastante dela. E com certeza, na minha opinião, ela já é uma das melhores séries do MCU. Pra mim, ela tá em segundo lugar. Vou dizer qual é a primeira. A primeira é a WandaVision. Pra mim, nada supera o que foi aquela série. É minha série favorita do MCU. Mas essa daí eu gostei bastante também, porque a dinâmica dessa série me lembrou muito do WandaVision. E ver os mesmos personagens que tinha no WandaVision, pra mim foi bem emocionante, bastante nostálgico, porque eu gostava bastante daquela série. E falando no formato da série, eu acho que o formato é o ponto alto do que foi essa primeira temporada de Ágata. Eu gostei bastante de, tipo, cada episódio ser uma aprovação, e cada aprovação era uma temática diferente. Uma era anos 60, a outra era anos 70, aí a outra era... Acho, eu acho que foi anos 70 e outra anos 80. Aí teve uma que o tema foi conto de fadas, um negócio assim. E, cara, foi bem legal. E esses detalhes, assim, eles só ajudavam a manter o suspense no drama. Que a gente sempre terminava o episódio já curioso, querendo saber como que ia ser a próxima aprovação, qual bruxa ia morrer na próxima aprovação. E era bem legal. Então, pra mim, lembrou muito do que foi o WandaVision. Eu lembro que o WandaVision, cada episódio era uma década diferente. E nesse não foi necessariamente de décadas, mas foi bem legal do mesmo jeito. Pra mim, foi o ponto que eu mais gostei dessa série em todo, foi isso. Foi o formato que realmente tem cara de televisão. Não parece que é simplesmente um filme picotado em 6 partes. Parece que realmente foi pensado para ser uma série de televisão. E a direção de cada episódio era diferente, a direção de arte, tudo. E em especial, vou dar um destaque para aquele episódio, que foi, eu acho que o episódio 7. Dar um destaque para o episódio da Lilia. Que, cara, aquilo lá foi direção de cinema. A fotografia, os ângulos, foi muito coisa de cinema. A morte da Lilia foi muito emocionante. De longe, eu acho que de tudo desses 3 anos de séries do Disney Plus, da Marvel, a morte da Lilia foi com certeza o momento mais emocionante das séries. Eu digo isso... É que teve bastante série, mas eu digo isso, tipo, sem pensar 2 vezes, porque foi bem interessante. Agora, falando sobre os pontos fracos da série. Que, sim, não é uma série perfeita, tipo, tá longe de ser uma das melhores séries do mundo. Então ela teve alguns pontos fracos, eu vou falar quais. E eu vou falar os episódios que eu menos gostei, que foi o primeiro episódio. Quando eu assisti a série, eu assisti o primeiro episódio, eu falei, putz, ferrou, vai ser mais um daquelas séries chatas da Marvel, mas não. É que o primeiro episódio engana a gente, é um episódio bem confuso, ele não explica pra onde vai, ele é cheio de mistérios, sem um direcionamento claro. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, a única coisa assim que me deu um pouco de esperança foi naquela cena em que a Agatha, ela meio que começa a voltar no personagem que ela era no WandaVision, e daí que abriu uma chama de esperança, porque foi bem nostálgico ela revivendo o que era a Agatha em cada episódio de WandaVision. E também um outro episódio que eu achei bem fraco foi justamente o último episódio.
que praticamente esse último episódio foi mais um interlúdio para a segunda temporada, que provavelmente vai estrear daqui uns 2 ou 3 anos. Vai demorar horrores para essa segunda temporada ser lançada. E, cara, ela quebrou completamente o clímax do penúltimo episódio, que foi excelente. O penúltimo episódio realmente foi o último episódio da temporada, com o Wicano... Wicano não, com o Billy chegando com o traje de Wicano, e daí a Agatha beijando a Rio, e daí depois ela morre. Cara, foi, assim, incrível esse penúltimo episódio. A única coisa que eu não gostei desse penúltimo episódio foi o que aconteceu com a Jen. Ela praticamente sumiu do nada. Isso daí eu achei bem paia. Mas de resto, eu gostei bastante do penúltimo episódio, só que o clímax dele foi quebrado nesse último, no episódio 9, que praticamente serviu só para esquentar a lenha na fogueira para a segunda temporada. E por mais que deixou esse gancho para a próxima temporada, eu acho que poderia ter sido mais satisfatório, sabe? Então, o último episódio não tem cara de ser um último episódio. Agora irei falar do meu episódio favorito, que foi o quarto episódio, que foi justamente o episódio que mostrou o que seria a série Agatha desde sempre. Ele que mostrou os arcos dos personagens, que teve elas cantando o a balada, né? O Witches... O Down, Down, Down the Road, Down the Witches Road. Só que versão rock anos 70, né? E foi bem legal. Eu gostei bastante daquele episódio. E foi o episódio que a Alice, ela descobre, né? Descobre não. Ela mostra a maldição que ela tem da família dela, por isso que eu gostei bastante do quarto episódio. É o episódio que a Rio volta também, então foi um episódio que eu gostei bastante, o quarto. Agora falando um pouco da dinâmica das bruxas, que eu gostei bastante da relação que elas tinham, e era uma relação assim, do tipo, parece que todas elas meio que se detestavam, mas aí depois elas faziam as pazes, aí depois elas se detestavam, não mostrava direito, mas de qualquer forma eu gostei do gancho delas, e eu vi muita gente não, mas eu vi algumas pessoas falando que achava as personagens sem carismas, que ninguém sabia o nome delas, mas não, eu gostei de cada uma tinha uma personalidade diferente, e pra mim foi um dos pontos altos dessa série também, foi cada uma delas, né? A Sharon Davis, a Lilia, a Jen, a Alice, e também a Agatha, o Billy e a Hill. Eu gostei bastante da relação de cada um, e em especial a relação entre o Wicano e a Agatha. Eu achei a relação dos dois bem interessantes, e assim, porém aí vem um ponto meio que fraco. Tipo, a relação dos dois tava bem legal, aí do nada havia um desentendimento às vezes, aí voltava a relação dos dois, aí depois tinha mais uma proximidade, aí eles do nada eles discutiam com o outro depois, então ficava meio, sabe, é maçante isso, tipo, você não sabia se eles estavam bem um com o outro, e aconteceu isso no final da série também, e que eu meio que perdi um pouco a paciência, por isso que eu não gostei muito do último episódio, justamente por causa disso. Mas eu gostei do Wicano, pra mim ele foi um destaque nessa série no geral. O que eu fico triste é que provavelmente ele só vai aparecer na segunda temporada de Agatha, que eu acho que vai lançar só depois dos Vingadores. Então provavelmente ele não vai estar no filme dos Vingadores, porém a gente entende e bora esperar a segunda temporada pra ver como que o Wicano estará lá. Agora vamos falar da vilã dessa série, que foi a Rio. Que ela se mostrou uma vilã interessante e com motivações claras, assim, desde o primeiro episódio, dá pra perceber que ela vai ser a vilã, que ela não tem nenhum pingo de bondade, porém, o roteiro meio que deixa ela ser, tipo, deixa ela ser tão interessante que ela não é óbvia. Então, mesmo que ela seja uma vilã, ainda tem alguns detalhes
que faz com que ela não seja, as motivações dela não sejam tão óbvias assim. Então a gente não esperava nada dessa vilã. Ela poderia ser do nada, sei lá, do bem, mas não, ela sempre foi vilã, porém esses detalhes do roteiro deixavam ela bem interessante. E então, após algumas séries medianas e fracas do MCU, como que foi com, sei lá, Invasão Secreta, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, Gavião Arqueiro, e até mesmo a She-Hulk, que eu gostei da She-Hulk, mas tinha uns episódios ali do meio que eram bem, nossa, bem chatos, bem sem graças. Mas, finalmente, a Agatha, desde sempre, ela trouxe uma qualidade que faz com que dê alguma esperança para o futuro das séries do MCU. E com isso posso fechar dizendo que a Agatha desde sempre provou que o MCU ainda pode entregar séries com originalidade e qualidade. Então, apesar de não ser uma série perfeita, nossa, melhor série do ano, melhor série de todas, não, a Agatha desde sempre está longe de ser disso. Porém, ela entrega originalidade, ela entrega qualidade. E diferente das outras séries, de 90% das séries que a Marvel já produziu, essa realmente é bem legal. Eu gostei bastante de acompanhar ela todos esses episódios. E eu já estou ansioso para a segunda temporada, quero essa segunda temporada para ontem. Porém, vai demorar ainda eu acho que no mínimo a gente pode esperar até até metade de 2026 ou início de 2027 para ela ser lançada. Isso se não demorar ainda mais. Mas em relação a tudo, é só isso mesmo. Agradeço quem ouviu o podcast até aqui. Compartilhe ele com mais pessoas que gostam de Agatha, de Marvel, de séries, de filmes. E a gente se vê num próximo episódio de Pizza Cinema. E essa foi a nossa jornada comentando sobre a série Agatha desde sempre. Valeu, até a próxima.